queria desmontar essa apresentação. Né? Eu queria que a gente esquecesse essa possibilidade que eu sou historiador, fotógrafo, fazer uma pós-graduação. E eu queria contar uma história. Né? Na verdade, eu sou filho do seu Birajara, né? E sou neto do seu Birajara, e sou filho do seu Antônio. Né? Eu queria me apresentar dessa maneira, porque vocês não vão entender o que a gente vai mostrar aqui sem entender essa historinha. Meu avô, ele foi um elemento fundamental na formação da minha vida por muitos motivos. Um deles, eu queria fazer uma pergunta mais geral para vocês. Se alguém aqui teve avô, a avó falava muito. Alguém teve? Ou tem? Não é? O meu avô falava muito, muito mesmo. Né? Meu avô é esse homem bem aqui, né? Seu Birajara Silva. E essa é uma foto de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que ele era baratista, ele era membro do PSD aqui no Pará, e ele era um homem muito humilde, mas muito político. Né? E quando eu nasci, em 75, meu avô ele já estava aposentado e guardava uma história que para mim é muito emocionante falar. Meu avô sempre gostou de ler, e ler muito. Então ele colecionava jornal. Então quando eu nasci, quando eu completei 9, 10 anos de idade, meu avô tinha uma casinha atrás da casa dele, que ele guardava 30 anos de jornal. E ele ia todos os dias, recortava e separava os jornais por assuntos. Esporte, Belém, política, economia, serviço das marés, que ele trabalhava ali no porto das docas do Pará. E eu vivi com esses jornais do meu avô. E eu queria apresentar uma outra pessoa na minha vida, que é esse senhor, que é o meu pai, né, que é o seu Antônio, que fala mais que o meu avô, inclusive. Né? Então, o meu pai tem uma história muito engraçada dele, é que quando ele mora em Capanema e quando ele vem para Belém, ele sai andando por Belém. Ele tem 82 anos, acabou de completar 82 anos, e ele sai andando pela cidade inteira. E toda vez que ele volta com uma história diferente, que ele encontrou, como eles chamam, velha guarda, alguém, ele viu um prédio que ele nunca tinha visto, uma casa que ele nunca tinha prestado atenção, e eu percebo que a narrativa dele é extremamente bela e poética. Por que eu estou contando essa história de por que eu sou neto do seu Birajara e filho do seu Antônio para vocês? Né? Eu fiz história. Não tinha como, eu não consigo ver minha vida sem ter feito um curso superior de história para contar essa história das pessoas. E aí eu queria iniciar essa historinha com vocês com uma passagem bem rápida, contando a historinha desse mapa. Tá? Esse mapa é a projeção de Belém no século XVII, perdão. Isso aqui é mais ou menos Belém entre 1670 e 1680. Pouco mais de 70 anos depois da fundação da cidade. E a gente não consegue imaginar que Belém... Contem comigo. Belém tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas. Belém tinha 6 ruas. Eu fiz um cálculo no Google Maps e dava para circular essas 6 ruas em mais ou menos uns 27, 28 minutos. E você circulava toda a cidade de Belém. Eu acho isso absolutamente encantador numa cidade que a gente tem hoje, uma zona metropolitana, quase 2 milhões de pessoas. E a gente pensa para essa cidade, que essa aqui, para quem não reconheceu, é o bairro da cidade, que hoje a gente chama de cidade o quê? Cidade Velha. Vocês conseguiriam se localizar nessa Belém do século? Não? Ninguém conseguiria se localizar? Ninguém? Acho que está em casa, vai dar para ver o vídeo depois. Aqui é o Forte do Presépio. Essa é a primeira rua de Belém, a Rua do Norte. E aqui é a Igreja do Carmo. Belém, para quem nunca teve a oportunidade de ouvir essa história, Belém começava no Forte do Presépio e terminava na Igreja do Carmo. Só isso. Quando Belém cresce, quando Belém se desenvolve, e olha que eu estou falando de desenvolvimento, dura mais ou menos 120, 130 anos, Belém tem um segundo, tá aqui, o Forte do Presépio, a Igreja do Carmo, Rua do Norte e a Rua do Espírito Santo, né, que hoje é a Doutora Assis. Tudo bem? E esse é o segundo bairro de Belém. Esse é o mais bacana de falar. Porque se tu olhas para esse bairro, a gente não consegue nem imaginar aonde que ele era. Só que ele era na beira do rio. E esse é o bairro da Campina. Não sei se vocês conseguem ver aquela entrada bem ali. Conseguem ver? Aquela entrada do Garapé, bem ali no cantinho. Tá vendo? Aquela entradinha ali é o Garapé do Piri. A entrada do Garapé do Piri, que hoje, curiosamente, é a entrada do Vero Peso. Se vocês prestarem atenção, os barcos, eles entram e ficam numa baiazinha. Já perceberam? Né? Se você segue aquele barquinho todo, né, se você seguir, ele faria o caminho da Avenida Portugal. E a gente sairia do Vero Peso até a Avenida Portugal, até chegar na Tamandaré de barco, que é aquilo no Igarapé.
Mais ainda. Vocês sabem onde é a Igreja das Venceiras? Não sabem a igreja? Sabem onde é a Estação das Docas? Você segue a Estação das Docas e tem um sinal de trânsito separando a estação do Ver o Peso. Já viram alguma vez? Do lado esquerdo é uma igreja. Essa bem aqui. Sabe por que eu estou apontando isso? Toda essa margem aqui, toda essa margem, toda ela foi aterrada. Tudo onde hoje é a Estação das Docas até chegar ao Ver o Peso, tudo é aterro. Então essa cidade se transformou. Essa cidade tem uma história que, na verdade, ela está além do que a gente pode entender. Essa é a Rua da Cadeia, onde hoje é o João Alfredo. Essa aqui é a Rua da Praia, onde hoje é a 15 de novembro. Esse aqui é o Convento de Santo Antônio. Então, se nós juntarmos a cidade de Belém, de quando ela é fundada, até o processo, quando ela chega mais ou menos no século XVIII, 1720, 1730, a cidade começava no Convento de Santo Antônio e ela terminava na Igreja do Carmo. Só isso. Tá? Essa imagem, para mim, ela é fenomenal. Para quem não conhece, ela é uma pintura do Teodoro Braga, de 1908. E ela é uma memória sobre a cidade de Belém. Né? E essa memória da cidade ela é também uma narrativa. O Teodoro Braga, quando fez essa pintura, ele narrava a chegada dos portugueses, que você consegue chegar aqui. Vocês conseguem ver o que está acontecendo? Lá atrás, você tem os navios portugueses. Conseguem ver? Aqui você consegue ver quem? Os índios. Beleza. Mas dá uma olhadinha que tem uma coisa estranha nessa pintura. Vocês conseguem ver? A gente tem uma coloração que, pelo data show, não é a coloração correta da pintura, mas eu chamaria com outra atenção. Tem uma árvore bem aqui. E essa árvore, pensa aí. Ou seja, o Teodoro Braga, quando fez as pesquisas no início do século XX, para pintar Belém, lá no seu início, lá no início do século XVII, ele já identificou que havia um suco de fruta, que era absolutamente comum aqui, que hoje é uma marca e que a gente coloca uma identidade tão forte, tão forte, tão forte, que a gente briga, não briga? Né? Quando eu vi os problemas que a gente teve, o diálogo que a gente teve, as confusões que nós tivemos na internet, o porquê colocaram granola no nosso açaí. Né? É quase que uma questão pessoal, isso é um absurdo. Né? E por que a gente... Mas é verdade, é quase que um absurdo. Meu Deus, coloca um banana e granola e leitinho no açaí. Né? Como se você tivesse ofensa à sua mãe. Né? Uma ofensa à mãe da gente. Estou falando isso porque aí, para quem prestou atenção no quadro Teodoro Braga, ele não só coloca no seu estudo do início do século XX uma identidade culinária que a gente tem até hoje e que marca a Amazônia e Belém Pará, como ele divide a história. Esse quadro é uma narrativa. Nesse processo, a chegada dos portugueses, os índios tupinambás, aqui se divide. Olha aqui, olha. Olha o Francisco Caldeira Castelo Branco bem aqui. Na verdade, é como se fosse um filme. Take 1, take 2, take 3 e take 4. Conseguiram entender? É como se ele contasse as partes da história de Belém até a criação do Forte do Presépio. E aí tem uma coisa engraçada. Esse quadro ele é pintado justamente durante o período da borracha. Então era muito importante que se colocasse uma cidade de Belém grande, né, uma cidade de Belém já sólida, porque esse quadro é uma invenção. O Forte do Presépio ele não era de madeira, ele não era de alvenaria, ele era de madeira e palha. Né? Então por que é importante pintá-lo dessa maneira aqui? Para mostrar justamente uma cidade grandiosa, que já nasceu grande. Isso definitivamente nós não éramos. Tudo bem? Vou fazer uma pequena exercício com vocês. Alguém sabe onde é? Isso já é século XIX, isso há muito tempo. Não? Não. Igreja da Trindade. Olha a rosinha aqui e olha a arborização lá atrás. Tá? Eu acho isso fantástico. Absolutamente fantástico. E é mais fantástico ainda porque esse prédio está exatamente do jeito que ele está. Alguém consegue? Não, não é o Almirante Barroso. Isso é no centro da cidade. Isso é no centro da cidade. Né? Eu acho que é essa memória que me encanta. Sabe o que é isso aqui? Beneficente Portuguesa, Hospital Dom Luís. E esse aqui, e essa aqui, e essa historinha aqui é a Generalíssimo Deodoro. Mais um pouquinho. Chama Hospital Dom Luís. Aqui. Não. Esse prédio também está exatamente do jeito que ele está hoje.
Ninguém consegue imaginar? Não. Colégio Liceu Paraense, Paz de Carvalho. Tá? Pintado pelo Rivini em 1867. Podemos? Podemos? Teodoro. Não. 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 Alguém consegue imaginar? Aqui, Igreja das Mercês, Largo das Mercês, João Alfredo. Sim. 1867, pintado pelo Rivini. Uma cena do cotidiano em Belém, retratado pelos viajantes do século XIX, onde a falta de água em Belém, curiosamente, impedia que essas pessoas lavassem roupa dentro das suas casas e haviam espaços públicos de lavagem, inclusive por mulheres que eram escravas e faziam isso. Essa já é uma outra Belém, completamente diferente. Essa é uma Belém de 1905, né, mapeada pelo Cidrim, que é um homem que fazia os mapas do Antônio Lemos. Né? E essa marca o tamanho de Belém como ela deveria ser na sua primeira légua patrimonial. Só fazendo lembrança que no início do século, Belém só é esse bolinho bem aqui. Ó. Mas desde 1905 havia um planejamento de como Belém deveria ser. Ou seja, Belém deveria ser uma cidade planejada. Deveria. Bom, eu preciso fazer uma breve introdução, que não é isso que eu faço da minha vida. Eu sou professor. Eu sou professor de pré-vestibulares e do último ano do ensino médio, tenho uma série de alunos aqui. E me incomoda muito, né, nos últimos 10 anos, o conteúdo de Belém ter sido retirado da escola. Os alunos não estudam mais Belém. E aí, qual foi a minha atitude? A minha atitude é convidar as pessoas a irem às ruas. Eu marco no domingo, 8 horas da manhã. E a gente eu saio com o megafone, andando e explicando a história dessa cidade, das pessoas. E a última ação que eu fiz, uma das últimas, chama Mapa do Afeto, onde eu contava a história, as pessoas registravam essa história através de fotografia, através de desenho. E aí nós mapeamos onde essas histórias eram colocadas, colocamos num site, mapeamos pelo Google, e se vocês digitarem Mapa do Afeto no Google, vocês vão dar nessa página, e quando vocês clicarem nos pins, vocês vão descobrir o que cada uma dessas pessoas sentiu, pensou, fotografou e desenhou. Tá? Bom, essa é um pouco das minhas ações. Vir à noite foi fazer isso que a gente está fazendo à noite na cidade de Belém. Uma das ações foi a Mercê da Memória, essa no Forte do Presépio. Isso é na Campina. Isso é na Praça do Carmo. Isso é na Praça das Mercês. E essa foi a última. E essa foi a última. Todas essas ações, elas têm exatamente o que me apaixona, que é o sentido de eu estar aqui no TEDx, que é a palavra coexistir. Nenhuma dessas ações é cobrado um centavo. Qualquer pessoa pode ir, de qualquer idade, porque eu acho que o que move a gente, e eu fiquei muito emocionado de ouvir os relatos aqui, o que move a gente, o fato de estar aqui, é a paixão. Né? E a minha paixão é pela história do meu avô, pela história do meu pai, pela história da minha cidade, que é também a minha história e a história de vocês. Obrigado, gente.